Cumprimento os irmãos e irmãs em Cristo Jesus com a santa paz do Senhor, amém? Rose Oliveira, trago para você uma palavra da parte do Senhor, para mim e para a tua vida neste dia, livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo 2 a partir do versículo 18, que diz assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. Soberano Deus e eterno Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, ações e pensamentos que não te agradam, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Amém, meus queridos e amados irmãos. O nome Jezabel significa Baal seja exaltado. Meus queridos, a ação espiritual demoníaca que acontece nas igrejas nos dias de hoje existe desde muito tempo. A palavra de Deus diz, aqui em Apocalipse, aleluia, que Jezabel era a mulher que se dizia profetiza e ensinava e enganava os servos do Senhor a se prostituir e com sacrifícios de idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Existe um espírito que anda nas igrejas desde a antiguidade. E o espírito de Jezabel, aleluia, ele induz a pessoa a se prostituir, a idolatrar. A igreja de Tiatira era uma igreja que chamou a atenção de Cristo. Era uma igreja de fé, era uma igreja que buscava santidade. Mas o Senhor diz que no meio da igreja, aleluia, tinha a tolerância, aleluia, que Jezabel, aleluia, vivesse no meio daquele povo, enganando os seus servos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ações causadas pelo espírito de Jezabel. A igreja de Tiatira era perseverante na fé, mas no meio daquele povo existia a tolerância com Jezabel. Esse espírito induzia a igreja à modernidade. Queria que o povo participasse das bebidas, das imoralidades. Jezabel era cheia de estratégia, meus amados. E esse espírito demoníaco atua dentro das igrejas que toleram coisas antibíblicas. Mulher manipuladora era Jezabel. Mas esse espírito não atua só em mulheres. Também age na vida de homens. Acabe era totalmente submisso a Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje vemos homens, aleluia, glória a Deus, aleluia, que são totalmente submissos às suas mulheres. Que mulheres que não permitem seus maridos nem abrir a boca para opinar. Essa ação espiritual, aleluia, que domina, não é bom, não é uma boa ação. O povo de Israel era para ser comandado ali, meus amados, por Acabe. Louvado seja Deus. Mas Jezabel tinha autoridade sobre Acabe e acabava dominando também Israel. Aleluia. Uma autoridade que não era dela. Aleluia. Esse espírito demoníaco atua em ambos os sexos, homens e mulheres, pois o espírito não tem sexo, sempre manifestando autoridade, ao contrário, querendo uma autoridade que não é sua. Aquela autoridade não era de Jezabel. Jezabel não podia ter aquela autoridade com o rei Acabe, aleluia, dominando tudo, mas ela queria o que não era dela. Ela era invejosa, ela era gananciosa. Jezabel ensinava para a igreja que tudo pode, que tudo era lícito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dava o limite de cada pessoa. E assim se destruíam por si próprio. Meus amados, isso acontece hoje no meio do povo de Deus. Tudo pode. Aleluia. Nada a ver. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho liberdade. A liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade para escolher o melhor, para escolher o que o Senhor nos oferece. Não é uma liberdade para se prostituir, para estar dentro da igreja, no meio do povo de Deus, chamando a atenção, aleluia, de irmãos com vestes
Louvado seja o nome do Senhor. Não é para estar no meio do povo de Deus sendo joio, mas sim sendo trigo, sendo exemplo. O Senhor nos deu a liberdade de ser cristão, de escolher o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O espírito demoníaco, meus amados, quer quebrar as regras. Jezabel, aleluia, quer acabar com a unção profética. Jezabel deu uma ordem, a Bíblia diz, para matar todos os profetas. O diabo sabe, meus amados, quem é profeta e quem não é. Esse espírito queria acabar com a correção das igrejas, porque os profetas eram usados por Deus para corrigir, para exortar a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito de Jezabel desestimula o cristão. Elias havia matado 450 profetas de Baal. Ele, aleluia, era para estar feliz, firme, forte, mas ele entristeceu e entrou em depressão. O espírito de Jezabel desanima a pessoa e continua para que a pessoa venha querer parar na caminhada, meus queridos. Tome cuidado com o que você recebe. Cuidado com palavras que entram nos seus corações como uma flecha. Não permita, não receba. Examine as escrituras. O espírito de Jezabel, ele cobiça coisas alheias, ele é invejoso, ele é usurpador, ele quer tudo que não pertence a ele. Meus queridos, o manual aonde devemos, aleluia, seguir é a Bíblia Sagrada. Devemos estar dentro desse ensinamento de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a própria boca do Senhor falando comigo e com você, amém? Que sejamos, aleluia, vigilantes, orando e vigiando e meditando neste livro, aleluia, de dia e de noite, para que nós não venhamos ser enganados. E fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.